Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre assuntos previdenciários para tentar tirar algumas dúvidas sobre a questão de aposentadorias, de pensões, enfim, tudo relacionado à previdência. Para isso nós vamos conversar com dois advogados especialistas para tentar levar essas informações até você. Não saia daí, o Cidadania já está no ar. Como dissemos na abertura do programa, hoje vamos falar sobre assuntos previdenciários. Recentemente houve a reforma da Previdência que trouxe até hoje muitas dúvidas para os brasileiros que estão prestes a se aposentar. E para tentar pelo menos sanar algumas dessas dúvidas, nós estamos aqui com o advogado Valdemar Gulo Júnior, ele que é especialista em relação aos assuntos previdenciais. Primeiramente, muito obrigado por estar participando do programa com a gente hoje, para a gente poder tentar, pelo menos, ajudar as pessoas que têm algum tipo de dúvida. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço a participação. Bem, quando que começou a valer essas novas regras para a aposentadoria no Brasil? As novas regras da aposentadoria no Brasil começaram a valer em 13 de novembro de 2019, com a publicação da Emenda Constitucional número 103 de 2019 no Diário Oficial da União. Aliás, foram regras novas que já estão em vigor e foram muito discutidas, né? Muitos presidentes da República tentaram fazer essa reforma e somente o governo passado conseguiu realizar. De fato, foram muitas discussões e agora chegou num consenso na Câmara, no Congresso Nacional. Bem, e como que ficou a idade mínima para a aposentadoria? Para aqueles trabalhadores que ingressaram no mercado de trabalho a partir de 13 de novembro de 2019 ou para os novos trabalhadores que iniciarão no mercado de trabalho, são regras novas da seguinte forma: para mulheres, a idade mínima passou para 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, para homens, 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. A reforma da Previdência, ela acabou com a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje é necessário uma idade mínima para se aposentar. Ou seja, na prática ficou mais difícil para se aposentar. Ficou mais difícil para se aposentar. Bom, e o que muda para quem já está no mercado de trabalho? Para aqueles trabalhadores que estão no mercado de trabalho, que já tinham contribuição anteriores a 13 de novembro de 2019, eles poderão se valer de 5 regras de transição, que deverá ser analisada caso a caso. A primeira regra de transição é a do pedágio de 50%. Por essa regra, apenas os trabalhadores que estão no máximo há 2 anos de atingir o tempo de contribuição mínimo, no caso, 30 anos para mulheres, 35 anos para homens, a lei autoriza eles pagarem um pedágio de 50% do tempo faltante. Exemplo, uma mulher com 28 anos de tempo de contribuição. Faltam 2 anos. Então ela pagar 2 anos faltantes, mais 1 ano, ou seja, 3 anos de contribuição. Isso talvez aconteceu por conta de termos aí muito mais hoje no Brasil, a gente sabe que está crescendo o número de idosos, né? E menos jovens, menos pessoas em idade ativa para trabalhar, para poder contribuir com a Previdência. Com certeza, Danilo. O governo viu essa necessidade de estabelecer esses limites. A segunda regra de transição é da idade mínima. Da idade mínima, para aqueles trabalhadores, no caso mulheres com 60 anos de idade e homens 65 anos de idade, e com 15 anos de contribuição, na data que entrou em vigor a reforma da Previdência, poderá também se valer dessa regra. Para o ano de 2020, acrescido 6 meses de tempo de contribuição, o pedágio. Então,
Para 2020, mulheres 60 anos e 6 meses. Para 2021, que é o ano corrente, para mulheres aposentadas, 61 anos de idade. Para o homem não altera a idade, é 65 anos de contribuição. A terceira regra de transição é o sistema por pontos. Por esse sistema por pontos, leva-se em consideração a soma da idade mais o tempo de contribuição da pessoa. Para o ano de 2019, é 85 pontos para mulher, 95 pontos para homem. E a cada ano acrescenta um ponto. Então, para o ano de 2021, para a mulher aposentada, ela precisa de atingir 88 pontos e o homem 98 pontos. Observado que, em ambos os sexos, deve atingir o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Bom, além dessas regras já citadas, existem outras? Sim, temos mais duas regras de transição. A quarta regra de transição leva em conta a contribuição mínima e a idade mínima. Nesse caso, a mulher deve ter 56 anos de idade e o homem 61 anos de idade. Respeitados 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para homens. A partir do ano de 2020, acrescenta-se 6 meses na forma de pedágio. Então, para o ano de 2021, a mulher, para se enquadrar nessa regra de transição, ela deve ter 61 anos de idade e o homem 57 anos de idade, com 30 de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. E para finalizar as regras de transição, a última regra é do pedágio de 100%. Por esta regra, a mulher deve ter no mínimo 57 anos de idade e o homem 60 anos de idade. Nesse caso, também deve ter 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. Exemplo, um homem que possui a idade mínima de 60 anos de idade, mas que tenha 31 anos de contribuição. Faltaria 4 anos de contribuição. Ele vai pagar um pedágio em dobro, então ele precisa recolher por 8 anos para ter o direito a aposentar por esse regramento. E como é que ficou aí o cálculo das aposentadorias? Antes da reforma da Previdência, levava-se em consideração 80% dos maiores salários de contribuição do segurado, a partir de julho de 94 até a data do requerimento administrativo. Com a reforma da Previdência, considera-se agora 100% dos salários de contribuição do segurado, ou seja, a totalidade de recolhimentos feitos por ele durante o período trabalhado, a partir de julho de 94 até a data do requerimento. Inicia-se com o valor de 60% da média apurada, ele vai aposentar com o valor de 60%, atingido 15 anos de contribuição para homens e para mulheres. Para que a mulher aposente, para a aposentadoria por idade da mulher ser 100%, ela deverá contribuir por 35 anos, pois a partir do 16º ano de contribuição, aumenta-se 2% a cada ano, até atingir 100% do valor do benefício. Da mesma forma, para o homem, embora ele possa aposentar com 15 anos de contribuição, o acréscimo de 2% só será levado em consideração a partir do 21º ano de contribuição. E ele também precisa recolher por 40 anos para atingir, com as regras novas, 100% do valor devido do benefício. Mais uma vez a pergunta que não quer calar. Vai ficar mais difícil ainda, porque é complicado você atingir os 100%. Né? Mais uma vez vai penalizando a classe trabalhadora, principalmente no Brasil, em que você vê a dificuldade de encontrar uma pessoa que vai atingir 40 anos de trabalho recolhidos para fazer jus a 100% do valor do benefício. E o que acontece com a pessoa que já tinha condições para ela se aposentar, mas não fez o pedido antes da reforma da Previdência? Para esse segurado, ele tem o chamado direito adquirido.
mesmo independente dele fazer o requerimento antes da reforma ou após a reforma da Previdência. Desde que ele se enquadre pelas regras anteriores à reforma da Previdência, ele poderá solicitar o benefício previdenciário pelas regras até então vigentes, que são mais favoráveis ao segurado. Anteriores à reforma da Previdência, temos a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, para aquelas pessoas que já tinham os requisitos antes da reforma da Previdência, mulher pode aposentar com 60 anos de idade e 15 de contribuição, e homem 65 anos de idade e 15 de contribuição. Tem também a aposentadoria por tempo de contribuição, em que a mulher pode solicitar com 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição. Nesse caso, não existe uma idade mínima para solicitar para a concessão da aposentadoria e não há incidência do fator previdenciário. Então, são regras antigas mais vantajosas, mas, repito, para aquele segurado que já tinha o direito a requerer antes da reforma. E dentro da aposentadoria por tempo de contribuição existe a regra de pontos, o fator, todo mundo conhecido como fator 85-95, para o ano de 2019, que é o ano da reforma da Previdência, a mulher precisa atingir 86 pontos e o homem 96 pontos, observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 anos para homens. Bom, para nós encerrarmos, as pessoas que estão fora do mercado de trabalho ou jovens que ainda não iniciaram, né, a vida profissional, é vantajoso contribuir com o INSS como autônomo através daquele conhecido carnezinho? Certo. Na minha opinião, é interessante sim o recolhimento, pois a pessoa estará coberta pelo sistema previdenciário e poderá, dentre outras situações, requerer até um auxílio-doença, caso venha ficar enferma, incapacitada para o trabalho. Então, é interessante por esse ponto. Na parte legal, é necessário o recolhimento previdenciário, mesmo no caso da pessoa autônoma, pois se há trabalho, deve haver o recolhimento previdenciário, até para evitar alguma sanção por parte do Estado, né? Bem, para nós encerrarmos, deixa esse espaço aberto para suas considerações finais, por favor. Danilo, eu que agradeço a possibilidade, a participação no programa. Espero, de alguma forma, ter contribuído no esclarecimento das pessoas e estou aberto à disposição para a participação em outros programas. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, então. Tá? Nós conversamos com o advogado, Dr. Valdemar Gulo Júnior, ele que é especialista em assuntos previdenciários e tirou, com certeza, várias dúvidas de você que está aí nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa falando mais sobre assuntos previdenciários. Não saia daí, o intervalo é bem rápido. Até já! Voltamos com o programa Cidadania e hoje estamos falando sobre assuntos previdenciários. E dando continuidade ao programa, nós vamos começar agora com o advogado também especialista em assuntos previdenciários, Dr. Edivaldo Coelho. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação no programa. A gente agradece por estar aqui com a gente hoje e nos recebendo com tanto carinho. Muito obrigado. Eu que agradeço, Danilo, pela oportunidade, mais uma vez juntos, né? Vamos tentar aí esclarecer pequenas partes das dúvidas da população, né? Porque é um tema que tem muito assunto mesmo a ser discutido. E traz muitas dúvidas também, né? Com certeza, todos os dias as pessoas têm dúvidas. Tá certo. Bom, no primeiro bloco nós tivemos, né, a fala do seu colega, que também já falou algumas coisas relacionadas aos assuntos previdenciários. E para nós começarmos com o nosso bate-papo, eu gostaria também ouvir a sua palavra em relação a essas mudanças. Sim. Bom, Danilo, na minha opinião, o governo, olhando a lei, o governo quis que a pessoa fique mais no mercado de trabalho por uma idade mais avançada e cada vez mais ele vai receber menos remuneração. Por quê? A lei trouxe mudanças significativas aí que só fez com que o trabalhador perdesse. E isso sem distinção, né? Isso envolveu todas as pessoas e todas as classes sociais.
todas as pessoas que trabalham, regime geral, regime próprio. Então, pegou toda a classe trabalhadora. Hoje, essa reforma da Previdência pegou geral mesmo, todos. Bem, falando também na questão dos valores, né, dos benefícios, essa questão também é uma situação que deixou os brasileiros até muito assustados, né? Sim, Danilo. Antes da reforma, a regra é 100% da média do período de julho de 94 até o dia que ele aposenta. Então, 100% dessa média dos 80%. Vou resumir de outra forma. Vai pegar 80% do salário de toda a vida contributiva dele de julho de 94 até o mês de aposentadoria, vai fazer essa média e aplica 100%. Isso antes da reforma. E hoje o governo tirou essa redução de 20%, ou seja, vai pegar todas as contribuições da vida do cidadão, sejam elas altas ou baixas, e vai fazer a média. Dessa média, ele vai, para todas as aposentadorias, sem exceção, vai começar com 60%. E esses valores que foram alterados, os tempos que foram alterados em relação à aposentadoria, isso ajudou a deixar o caixa do governo com mais dinheiro para que ele pudesse dar conta de pagar as pessoas aposentadas? Com certeza, essa foi a grande sacada do governo em fazer isso. Por quê? A pessoa ficando mais tempo, ele hoje é obrigado a ficar mais tempo no mercado de trabalho. Com isso, ele vai arrecadar mais tempo também. O que ele quer fazer é pagar por um menos tempo o segurado e pagar de uma forma menor ainda em relação antes da reforma. Hoje as pessoas estão vivendo mais, a gente sabe disso, a qualidade de vida melhorou, aumentou a expectativa de sobrevida. Então, o que o governo estava enxergando de ter que pagar aí por 20, 25, 30 anos uma pessoa hoje, que ele tinha, às vezes a pessoa aposentava jovem, hoje não. Hoje ele vai ter uma idade mínima para ele requerer a sua aposentadoria e, consequentemente, o governo vai pagar por um período menor. Mudando um pouquinho de assunto, em relação à questão de aposentadoria especial, ela existe ainda? Como é que funciona? A aposentadoria especial, hoje podemos dizer que ela terminou, ou vai se terminar ao tempo. Mas, para quem entrar no sistema, vai deixar de existir. Explico melhor. A aposentadoria especial, Danilo, era uma delas que tinha maior remuneração para a pessoa. Para aqueles que não saibam, a aposentadoria especial é um direito daquelas pessoas que trabalharam expostos a agentes prejudiciais à saúde, seja ele ruído, seja ele químico, agentes biológicos, seja ele um calor. Exemplo, nós temos aí médicos, soldadores, eletricista, o frentista. São todas atividades prejudiciais à saúde. Então, antes da mudança da emenda que a emenda trouxe, essas pessoas trabalhavam menos tempo, independente da idade, e já tinham o direito de se aposentar. Por quê? Porque é uma atividade que prejudica a saúde dele. Hoje, não. Hoje, a pessoa que já vai ingressar não vai mais ter aposentadoria especial. Pode até trabalhar na atividade que seja prejudicial, mas ele vai ter que trabalhar atingindo uma idade mínima. Ou seja, então não vai ter muita vantagem ele trabalhar numa atividade exposta, prejudicial à sua saúde, sendo que ele pode optar em trabalhar em uma outra atividade. Tá certo. Bem, em relação à pensão por morte, a gente sabe que, principalmente, é claro, as mulheres, que geralmente os homens morrem primeiro, né? Então a mulher já era aposentada, o marido falecia, ela passava a receber também os benefícios do marido, no caso aí a pensão. Isso continua, mudou, como é que tá? Sim, houve mudança sim também na pensão por morte. O que acontece? O que eu vou falar aqui, lembrando a todos os telespectadores, que antes da reforma, quem já recebia uma aposentadoria, seja ela por tempo de contribuição, idade, e recebia uma pensão por morte pelo companheiro que veio a falecer, a lei não mexe com essas pessoas, não vai mudar nada na vida delas. Agora, a partir de novembro de 2019, quando houve a mudança de lei, para agora,
o segurado que vai poder acumular benefícios parcialmente, não vai mais poder acumular ele totalmente. Por quê? Exemplo, uma pessoa, o José, hipoteticamente aqui o José, aposentado, casado com a Maria, Maria veio a falecer. Ele vai receber integralmente o benefício dele acumulando com a pensão por morte dela? Não mais, porque existem regras. A regra hoje ele vai escolher a de maior valor, ele pode optar se é a dele ou se é a da esposa que veio a falecer, e ele vai ficar com parte apenas do benefício de pensão. Então, se ele optar pela pensão sendo maior, ele vai escolher parte da aposentadoria dele, ou vice-versa. No caso, uma pessoa sofre um acidente, por exemplo, e ela fica impossibilitada de se locomover, passando aí a ter que usar a cadeira de roda, por exemplo. Então, seria por invalidez. Esse valor continua normal? Esse tipo de aposentadoria mudou? Como é que ficou? Mudou, Danilo. Por quê? Antes a aposentadoria era calculada com a média dos 80% maiores salários do período de julho de 94 até o dia que calculasse o benefício ou fizesse o requerimento. Hoje, o segurado que está aposentado por invalidez, até mesmo aquele que vai receber um auxílio-doença, dependendo da gravidade, ele vai fazer a média de 100%, não vai mais descartar 20% menores contribuições. Então, e ele vai receber 60% daquela média. Então, ele já está tendo um prejuízo de 40%. E ele vai ter um acréscimo somente de 2% a cada ano, depois que ele atingir um tempo mínimo de 20 anos já de contribuição. Mesmo se ele se tornar um cadeirante por um acidente, por exemplo. Aí temos uma questão, Danilo, que eu não sei se é aquilo que você está me perguntando ou não. Existe ainda uma diferenciação do auxílio-doença por incapacidade e existe o auxílio-doença acidentário. Então, o auxílio acidentário, nesse, é diferente a sistemática. O governo não mexeu com o auxílio-doença acidentário, que pode ser aquele sofrido dentro do trabalho, no percurso para o trabalho. Nesse, ele continua a regra valendo a anterior, não mudou. Ele ganha 100%. Mas se for um acidente, que eu estava lá no final de semana, na minha casa, sofri um acidente e vou precisar do auxílio-doença ou vou ter a aposentadoria por invalidez, mesmo eu sendo registrado, trabalhando como empregado, eu vou ter o meu benefício reduzido, que é a sistemática nova dos 60% que eu vinha te falando. Então, basicamente, aí, para a gente poder, resumir tudo que foi falado até agora, como já dissemos, só para deixar reforçado isso, com essas mudanças, as pessoas estão tendo que trabalhar mais e vão se aposentar mais tarde. Exatamente isso, Danilo. Infelizmente, hoje, o segurado, o trabalhador, se ele já estava no sistema, existem as regras de transição que não falamos aqui, mas existe uma regra de transição que seja maior ou menor, ele vai sofrer uma... Que são as regras que o seu colega falou no primeiro Exatamente. bloco. Seja maior ou menor, ele vai ter uma penalização, cumprir uma regra aí de transição, vai fazer um pedágiozinho, que é pagar um tempo a mais daquilo que faltava, que é o que o colega falou há tempos. E para aqueles que vão entrar hoje, coitados desses jovens que vão começar hoje, porque eles vão levar uma vida aí até atingir a idade mínima aí, que seja o homem 65 ou a mulher 62, para poder pedir uma aposentadoria. Tá certo. Bem, infelizmente nós estamos chegando já ao final do nosso tempo disponível do programa, mas acredito que com o que foi falado hoje no programa dá para as pessoas terem uma noção. E eu também deixo aí esse espaço aberto para você fazer suas considerações, suas observações, por gentileza. Danilo, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, tentando passar para a população um pouquinho só das mudanças que houve. É muito preocupante mesmo para todos nós, para mim, para você e para todos que estão nos assistindo, mas temos que hoje fazer o planejamento, sim, da aposentadoria, para saber qual vai ser a melhor época e a melhor remuneração com essas mudanças que teve. E, diante disso tudo, eu agradeço mais uma vez
Obrigado a todos. E a gente que agradece também, e fica aqui já em público o nosso convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu agradeço, espero pela oportunidade. Nós viemos até o centro de Votuporanga para saber das pessoas se elas sabem o quanto tempo faltam para elas aposentar e também se sabem da existência da reforma da Previdência e a opinião sobre essa mudança realizada pelo governo federal. Vamos acompanhar então o que as pessoas nos disseram. Ficou mais difícil, com certeza. Por uma parte melhorou, por outra não ajuda. E o que não ajuda na sua opinião? É mais tempo para poder aposentar, mais tempo, né? Demora muito mais. Tem que trabalhar mais para poder aposentar. Ficou mais difícil, né? Tem que trabalhar mais para aposentar de acordo com a idade. Segundo o governo, a reforma foi necessária porque ele estava sem dinheiro em caixa para pagar os aposentados. Você acha que essa reforma, de modo geral, ela seria necessária ou, na sua opinião, não? Não, teria outras maneiras, teria outros lugares para fazer outras reformas. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho. E eu espero você na próxima semana com mais um tema do seu interesse aqui no programa Cidadania. Obrigado e até lá.